tarde, boa noite a todos. Uma alegria que representa aqui o Instituto Brasileiro de Hipnologia, Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa. 41 anos pesquisando hipnose no Brasil, levando a hipnose científica para o mundo. 72 mil atendimentos todo mês, no nosso pequeno exército de 4 mil hipnólogos esparramados aí pelo Brasil inteiro, pela Europa, África, América do Norte. E aqui em Porto Alegre também. Semana passada estávamos aqui em Porto Alegre num curso, recebemos o convite. Final de semana estávamos em Florianópolis, tive que retornar para cá para ficar um pouquinho de tempo com vocês. E é uma alegria muito grande. Nesse instante eu elevo meu pensamento a Deus, ao universo, e que eu possa contribuir nesses 20 minutos. Espero que 20 minutos eu consiga passar o recado. Contribuir um pouquinho para o conhecimento de vocês sobre a questão da hipnose clínica ou hipnose científica. Quero saudar o Giovanni e a coordenação desse evento, parabenizar a coordenação e parabenizar vocês. Eu sei que tem gente vindo aí de outros estados. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira participação no encontro holístico desse porte, e eu sinceramente estou muito emocionado de ver o que eu presenciei desde o instante que eu cheguei hoje aqui, agora à tarde. Convido vocês para, não nesse final de semana, no outro final de semana, depois do Fantástico, acabamos de gravar uma entrevista na RBS sobre a questão da obesidade. Tá? E aí vai completar um pouquinho mais o conteúdo da palestra. Então vamos lá. Nós vamos tentar abrir aqui hoje. Eu pergunto para vocês o que é hipnose. Mas antes eu vou só dar uma clareada. O Instituto Brasileiro de Hipnologia foi fundado em 2005. Eu estudo hipnose há 41 anos. Desses 41 anos, 20 anos voltado para a questão da saúde e educação. Então, em 2003, eu recebo uma luz e deixei toda a minha carreira profissional como engenheiro, como analista de sistemas, para fazer o que eu sempre quis fazer e sempre soube que eu vim para cá para fazer isso. Se Deus, o universo, colocou na minha mão esses conhecimentos, em 2005 eu começo a transmitir esse conhecimento para as pessoas, aquelas pessoas que, de bom coração. O Instituto Brasileiro de Hipnologia fica como responsável pela disseminação das técnicas de hipnose condicionativa. Vocês sabem que existem 3 linhas de hipnose científica no mundo. A clássica, que é de 1723, quando entendia-se que para que você conseguisse tratar um trauma, um problema emocional do indivíduo, tinha que sofrer de novo. E até pouco tempo, muitas ferramentas foram desenvolvidas em cima da sofrologia. Em 1927, o médico americano Milton Erickson colocou para o mundo que, através de metáforas e sugestões, você consegue amenizar o sofrimento das pessoas. Mas eu fui estudar e fui muito mais além, fui muito mais fundo. Entender a mente humana é algo muito complexo, porque você não vê a mente, você não cheira, não toca, não degusta, não ouve. O que contém dentro da mente, quando a gente faz uma hipnose numa pessoa, são registros. São registros, energia. A nossa mente é pura energia e mais nada. Só que tem registros que compõem essas energias, que vai gerar a sua parte psicológica, que vai gerar o seu comportamento, que vai gerar a sua mobilidade, que vai gerar a sua ação. Tudo isso é determinado pelos registros que cada um de nós carregamos dentro da nossa memória.
E aqui nesse auditório, não sei quantas pessoas tem, umas 1000 pessoas aproximadamente, cada um de nós nos identificamos de formas diferenciadas através das informações, dos conteúdos que carregamos dentro da nossa memória. Cada um de nós sofreu traumas diferentes, abalos emocionais diferentes, amores de formas diferentes. Então, quando você entra dentro do universo da mente de uma pessoa, a repórter da Globo me perguntou agora há pouco, o que é paciente, o que o cliente precisa saber, o que ele precisa para ser hipnotizado? É querer. Querer o quê? Querer resolver o seu problema, o seu câncer, a sua depressão, a sua AIDS, a sua impotência, as suas fobias, as suas síndromes, o seu toque, sua bipolaridade. Transtorno obsessivo compulsivo hoje é uma coisa que está pegando muita gente. As doenças nossas do nosso tempo moderno, elas estão se alterando, porque o próprio comportamento humano também está se alterando. E o único instrumento para você chegar nesses registros é através de ferramentas de hipnose. Só que eu não aceitava métodos de sofrologia e também não aceitava métodos aonde você trabalhasse metáforas e sugestões. Por quê? Você tem o sintoma, mas não trata a causa. Eu sempre acreditei que se tratasse a causa, o sintoma seria revertido. E aí, se eu chego no registro traumático através da hipnose, com muita tranquilidade a gente faz isso, nem se o registro estiver lá na gestação a gente chega lá. O que eu faço com esse registro? Se eu tiro a emoção, a carga emocional desse registro, e eu sei que a mente trabalha por associação, todo o nosso aprendizado é por associação. Todas as nossas experiências de vida são por associações. Então, se eu consigo tirar a carga emocional, a mente não associa mais, e aí você efetivamente resolveu a questão da causa. Aí dá o quadro de motivação geral e pronto. Quando eu comecei a ver os resultados da hipnose condicionativa em estados depressivos, crônicos, eu comecei a me assustar. Pessoas com 30 anos de depressão chegavam para a gente e em 1, 2 sessões já era outra pessoa. Já não queria mais tratar, já parou. Estava bem. Eu comecei a me assustar. Um caso tudo bem, 2, 3, 10, 20. Hoje nós tratamos cerca de 50 mil casos de depressão por mês com esse resultado. Enquanto a psicologia convencional demora aí anos para tratar. Enquanto a medicina torna a pessoa dependente química o resto da vida. Então, as técnicas eu consegui desenvolver, tive que criar o Instituto de Hipnologia, parei tudo na minha vida, inclusive a minha rotina é tão intensa de viagens que eu acabei deixando a família de lado. É um preço alto que eu estou pagando. Tenho uma esposa, 3 filhos, tenho uma netinha, que eu não estou vendo eles crescerem. Mas eu me doei para o meu país, eu me doei para a humanidade. Hoje, se eu sou terapeuta de pessoas famosas, até de ministro, é porque as pessoas viram no Luiz Crozeira algo de especial. Acreditaram na ferramenta. Então, o primeiro é querer resolver o problema e o segundo passo é você acreditar no seu terapeuta. Se a pessoa não acredita no seu terapeuta, você nunca, terapeuta, vai conseguir tratá-lo. É o rapport, é a relação de confiança que tem que existir. Então, comecei a criar cursos pelo Brasil todo e fora do Brasil e vamos disseminando as técnicas. Hoje estamos aí com 4.000 hipnólogos aproximadamente, distribuídos aí no Brasil inteiro, todos os estados, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Angola, Suíça, França e Espanha. Hoje, são atendidos mensalmente cerca de 72 mil pessoas com as técnicas de hipnose condicionativa, que é indicada como terapia mais breve disponível para a humanidade.
não é investigativa, não é invasiva e dispensa recursos adicionais. Ou seja, você conheceu, levou conhecimento para dentro de você, aonde você estiver, você está usando essa ferramenta. Outro dia, dentro do avião, uma pessoa em pânico, eu tive que fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa em pânico. Então eu não preciso de mais nada. A única ferramenta que eu uso é a minha voz, e mais nada. Se houver um transtorno no planeta, acabar a energia elétrica, você ainda continua ajudando as pessoas, porque você tem voz. E o dia que te calarem a voz, aí você não consegue mais. Mas enquanto você tiver voz, você consegue chegar dentro da mente e ajudar as pessoas. São técnicas, são ferramentas. Em 2009, foi criada a Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa, para dar suporte técnico aos nossos membros, e é mantida pelo Instituto até hoje. As técnicas que eu batizei de hipnose condicionativa encontram-se patenteadas em 163 países. Com a hipnose condicionativa, descartamos metáforas e sugestões. Durante o processo terapêutico, é desnecessário passar pelo processo de sofrologia. Trabalha diretamente a causa dos traumas. Trabalha diretamente a causa dos traumas, revertendo os sintomas e fazendo diretamente o bloqueio do emocional que envolve o trauma. A hipnose condicionativa, ela cria novos registros mentais para recondicionar a mente. Nós trabalhamos com condicionamento direto, todo o nosso comportamento condicionado. Maneira de você acordar, maneira de você dormir, os horários, se você sentir fome, seus hábitos, seus costumes, sua disciplina, tudo isso é condicionamento. Se a mente é condicionada, pode ser descondicionada e recondicionada. Possibilita o controle da abstinência nos diversos casos de compulsão, possibilita o autocontrole do mecanismo da ansiedade. E aí eu aposto no tratamento das drogas. A saída chama-se hipnose condicionativa, mas a pessoa tem que querer. Senão nem Jesus Cristo descendo aqui consegue fazer alguma coisa. Tratamos a questão da abstinência. A única ferramenta que trabalha a abstinência é a hipnose condicionativa, nem outra. Nenhum remédio consegue fazer isso. Vocês devem conhecer muitas pessoas que são usuários de drogas, dentro da família mesmo. Os tratamentos convencionais, eles me colocam medo na realidade. Porque você fica numa certa dependência de anos para tratar uma coisa tão simples que a gente consegue resolver. Para você descondicionar a memória de uma pessoa, é 2 ou 3 sessões, não mais que isso. Algum medicamento consegue chegar na mente? Eu pergunto para vocês. O medicamento atua só até o campo neurológico, passa o efeito, a causa ainda está lá dentro da mente. O repórter da RBS me perguntou agora há pouco a questão da obesidade. 98% da obesidade, ela é por fatores emocionais. Assim como o câncer, 90% dos cânceres são de fundo emocional. A obesidade, 2% só da obesidade é por fatores endócrinos. Agora, o que as ciências têm aí para dispor da humanidade, dessas pessoas que sofrem tanto nas questões da obesidade, ou até do câncer? Então, o que eu tenho visto que são indústrias que funcionam atrás do câncer, que funcionam atrás da obesidade. Fiquei 8 anos dentro de um spa pesquisando obesos mórbidos, 380, 400, o máximo foi 430 quilos. Eu não via interesse nenhum de resolver o problema daqueles pacientes. Eles queriam um efeito sanfona. Chega lá no spa, emagrece, sai do spa, engorda, volta depois de 6 meses, emagrece, depois volta, engorda. Não trata a causa. Cirurgias de estômagos que nós temos hoje aí a larga escala, caríssimas, não trata a causa, por isso que leva as pessoas depois de 1 ano em depressão e até ao suicídio. Mas as pessoas têm autoestima, acham que fazer uma cirurgia vai melhorar a autoestima e não trata. Nós conseguimos possibilitar o autocontrole do mecanismo da ansiedade das pessoas, elevação da autoestima e a motivação geral, que está associado diretamente ao fator imunológico.
tratamos até a AIDS, só elevando o fator imunológico dos pacientes. Permitir também o autocontrole do mecanismo da vontade, que aí é a questão de tudo que você... Se você veio aqui, é porque você sentiu vontade, você se inscreveu aqui no congresso. Se você toma álcool, bebida, etc., é tudo a questão da vontade. Dá para descondicionar a vontade e recondicionar a vontade com muita tranquilidade, entre outras infinitas aplicações. Eu pergunto, o que difere o ser humano do animal? Só para vocês entenderem o que é hipnose. Para desmistificar esse negócio de hipnose. Show. O que difere o ser humano do animal? Racional. O racional é físico? Racional é físico? Não. Faz parte do processo mental. Então vamos entender bem como é que funciona isso. Eu tenho a memória consciente, a memória inconsciente, onde vai ficar arquivados os registros. O que eu tenho no consciente? Tudo aquilo que você vivenciou, presenciou, através dos seus 5 sentidos, e teve interesse, teve concentração e atenção, ficou guardado no consciente. Tudo aquilo que você vivenciou, presenciou, que entrou de forma subliminar na memória, porque nós temos um campo de visão consciente e tem o periférico. Você tem o campo de audição consciente e o periférico. O tato consciente e o periférico. Tudo que entra perifericamente entra subliminar dentro da memória e vai direto para o inconsciente. Lá você não tem acesso, mas faz parte da tua vida. Então tudo que entra de forma subliminar está gravado lá na memória inconsciente. Muitas das doenças de fundo emocional nascem desses registros. O processo de psicossomatização, as doenças psicossomáticas nascem dessa maneira. Eu tenho o racional, que serve para criticar todas as informações entre as memórias e a fisiologia. O racional, ele associa tudo, deduz, dá o raciocínio lógico e interpreta. Só com isso é que eu consigo ter pensamentos, sentimentos e ter emoções. Aí vem a fisiologia. A fisiologia tem o papel de reações fisiológicas, metabólicas, e mobilidade e também de comportamento. Agora, o que é hipnose? São ferramentas onde eu tiro a parte crítica do racional para me ter acesso ao conteúdo de memória. Então, através da voz, a gente consegue acessar o conteúdo de memória. A hipnose condicionativa atua em todas as áreas, em todos os segmentos da medicina, todos os segmentos da psicologia. Nós atuamos na odontologia, na educação, desportos, criminalística e recursos humanos. Afirmamos que 90% das doenças, tudo que a gente ouviu aqui esses dias, levam a isso. Afirmamos que 90% das doenças surgem primeiro na mente humana, mesmo aquelas provenientes de fungos, vírus, bactérias, genéticas acidentais, as abusivas contra a saúde, também têm a influência da mente, que baixa o fator imunológico, baixa a autoestima. Agora, qual é a única forma de chegar até esses registros que geram essas doenças? Como entra dentro da mente para processar esses registros? Como cuidar desses registros? E aí vem a hipnose. Dentro das ciências biológicas, de modo geral, nós temos 99% do esforço das ciências biológicas voltada para tratar sintoma. Sintoma, 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 sintoma. O sintoma tem a causa. Então, 1% dessas ciências biológicas estão voltadas para tratar a causa. A hipnose está dentro desse 1%. Então é um progresso enorme na direção errada, cientificamente falando. Gasta-se, investe-se trilhões de dólares em pesquisas para nada. Vamos só rapidamente para vocês entenderem, é bom fixar isso, eu vou mostrar para vocês, isso não tem livro nenhum. Como é que nascem todas as doenças de fundo emocional, inclusive as doenças psicossomáticas? Vocês concordam que o sofrimento, quando você entra num estágio de sofrimento, você está alimentando doenças? Concorda? Então, quando nós entramos num processo de desilusão, inconformismo, desconfiança, angústia, perdas, irritações, fracassos, medos, estresse constante, isolamento,
Se você fica um longo período nesse processo de sofrimento, você vai trazer uma nova realidade na tua vida. Estava vindo tudo bem, de repente uma nova realidade vem de forma negativa. O que acontece? O centro emocional que nós temos dentro da mente desequilibra. Quando o centro emocional desequilibra, existe uma descarga contínua de pressão interna com uma confusão mental. O cérebro vai receber uma informação de que forma? Sob pressão, distorcida. O cérebro então recebe essa tensão e dispara imediatamente a resposta fisiológica e metabólica. Por aí então aparecem as mudanças de atitudes e de comportamento. Você isola, você tem certos... você muda o seu comportamento e fica predisposto a doenças graves. Pode observar, depois de um longo período de depressão, a pessoa às vezes aparece um câncer. O estado depressivo tem causa, algum fator emocional, algum registro traumático gerou o câncer, mas o câncer é um sintoma. Quando nós usamos a hipnose condicionativa numa pessoa portadora de câncer, na primeira sessão as células param de evoluir. Na primeira sessão. Depois o tratamento vai. Peguei um caso agora recente, hoje eu não posso mais fazer atendimento por causa das viagens, mas recente eu peguei um caso até da família, câncer no fígado. Os médicos não tinham como operar. Foram 7 sessões, sumiu o câncer. Nós usamos a quimioterapia, nós potencializamos a quimioterapia. Sabe de que forma? Criamos registros de memória de fortificante, vitamina. A hora que a pessoa vai tomar químio, desce aquela informação plantada na hipnose, nem cabelo cai. Não tem aquela ânsia, náusea depois da quimioterapia, aquele mal-estar. Só para vocês terem uma ideia, o efeito da hipnose. Calma lá. A mente, ela é associativa. Nosso processo de aprendizagem, ele é associativo. Então eu tenho um registro traumático na memória. A qualquer instante, um período, uma fase, uma época, uma ocasião da vida pode acionar esse registro. Som, imagens acionam, um horário do dia, odores, lugares, locais, gestos, movimentos, alimentos, bebidas, paladares, um tempo, uma temperatura, pessoas, animais, situações, objetos, cores, imagens, acionam esse registro fazendo associação. Em seguida o centro emocional recebe a informação, vai ter descarga aos órgãos e tecidos e vai ter reação orgânica. Eu fiz todo um caminho lá da mente para a fisiologia. A hipnose então vai ter esse registro e tira a emoção dele. Quando ele tira a emoção, quando a mente vai fazer a associação, não acha mais a emoção, não tem a resposta fisiológica. Ontem, domingo, finalizando o curso em Florianópolis, uma aluna chegou para mim e falou assim: professor, eu preciso te contar, eu fui abusada dos 5 anos aos 18 anos pelo meu irmão. Eu nunca contei isso para ninguém, mas eu senti necessidade de contar para você isso. Porque na sexta-feira nós trabalhamos essas questões traumáticas dos alunos e ela se libertou. E a partir de então ela foi para casa, ela nunca teve orgasmo, para vocês terem uma ideia. Naquela noite de sexta-feira, foi a primeira vez que ela sentiu orgasmo na vida. Sexta-feira passada agora. E já é uma senhora de quase 50 anos. Ela falou, eu preciso falar para a classe, inclusive tinham 30 pessoas na sala, ela relatando para a sala de aula. Ela falou, eu não sei como é que eu estou falando, mas eu estou falando, não tenho sentido, não tenho emoção mais. Acabou, ela se libertou das emoções. E olha que fez anos e anos de tratamento psicológico. Ninguém é hipnotizado contra a vontade, toda pessoa deve se permitir o ato hipnótico, permitir-se o tratamento, possuir confiança e segurança no terapeuta, e o hipnólogo é o facilitador do processo terapêutico. Nem o hipnólogo é curandeiro e nem milagreiro. A cura está dentro de cada um, né? Diz que não existe doenças, o que existe são doentes. A mente humana não é física. Os registros que estão nela contidos são apenas e simplesmente energia que combinados geram os sentimentos, as emoções, os pensamentos e etc. Combinando em estímulos e ações fisiológicas, metabólicas, de mobilidade e comportamento.
Vou deixar os dados do Instituto Brasileiro de Hipnologia. Convido vocês a acessar o nosso site, a nossa sala de vídeos, são 120 e tantos vídeos lá disponível, depoimento de milhares de pessoas, depoimentos de centenas de alunos, artigos, enfim, nós estamos à disposição de vocês. Nós temos um catálogo internacional de hipnólogos para quem quiser tratar. É só acessar as páginas do Instituto, tem lá o catálogo para buscar o hipnólogo mais próximo, uma forma do Instituto dar um suporte para o aluno e encaminhar os pacientes, clientes. Então o site é institutohipnologia.com.br. E o nosso próximo curso de informação, minha próxima vinda aqui a Porto Alegre, vai ser nos dias 27, 28 e 29 de julho. Quem quiser se matricular nos cursos, no próximo curso de hipnose, são 20 vagas, tá? Então, matrículas abertas, e quem tiver inspiração para a hipnose, quem gosta de ajudar os outros, quem gosta de entrar dentro da mente, poder organizar a vida das pessoas, tá? Resolver e eliminar problemas emocionais, os mais diversos possíveis, convido para ingressar na família do time dos hipnólogos condicionativos do Brasil. Desejo a vocês muita luz, muita paz, muito calor humano, muita energia, muita vibração, e que essa emanação de bons pensamentos possa ser canalizado no universo. O que eu presenciei hoje aqui, toda essa energia no período da tarde, eu acho que nos outros dias também, é simplesmente fantástico. É disso que nós precisamos, um exército de pessoas com bons pensamentos, boas intenções e amor para derramar nessa humanidade toda aí. Um grande abraço, muita luz para vocês.